Sejam muito bem-vindos a esse episódio inaugural do podcast da Valuar. E é claro que quem vai estar nos acompanhando hoje é o CEO, tanto da Ativo quanto da Valuar, né, Anderson? O Anderson, ele tem 10 anos de experiência, né, no financeiro, tem também MBA em finanças e... Asset Allocation. Perfeito. Então, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas bem frequentes, né, Anderson, perante a dúvidas de empreendedores, de empresários já que estão aí nesse ramo há muito tempo. E eu acho que uma das queixas frequentes que devem aparecer para você é como é que um empresário, né, um empreendedor, ele pode economizar o dinheiro da empresa? O primeiro ponto para economizar o dinheiro da empresa é o teu controle financeiro. Você jamais vai conseguir fazer qualquer tipo de planejamento estratégico financeiro sem antes ter todos esses dados na mão. Então, algo muito importante é primeiro ter esse controle financeiro, estar tudo de forma organizada, para onde o dinheiro está indo, de onde ele vem, e assim, com esses dados na mão, ter uma DRE ou um fluxo de caixa que consiga ver para onde esse dinheiro está indo e onde você pode reduzir as despesas linha por linha. Aí faz sentido sim você fazer essa análise, mas primeiro tendo os dados na mão. Então, no caso, quando a gente fala ali de imprevistos, né? Eu acho que toda empresa vai surgir um imprevisto ali, independente do mês. Mas como é que a gente consegue, Anderson, organizar o financeiro da empresa para quando surgem vários imprevistos? Assim, a gente também com certeza necessário ter esses dados, né, para deixar tudo bem controlado, não é isso? Isso. O imprevisto em qualquer empresa sempre vai acontecer, como o próprio nome já diz. Não dá para prever de forma alguma que isso irá acontecer. Financeiramente, o que é que você pode fazer é criar reserva de emergência dentro do seu negócio. Então, ter um valor ali guardado para que possa ser utilizado quando vier a ter esse tipo de problema. Seja uma máquina que deu um problema, seja uma rescisão de um colaborador inesperado, que não estava nos planos, e você precisa desse recurso financeiro para que seja pago aquele imprevisto naquele momento. Então, aquela reserva de emergência, ela é utilizada para essas situações. E em questão, assim, vou falar algo bem particular, né? Eu estava totalmente desorganizada financeiramente no ano passado e comecei a utilizar uma planilha. Então, é interessante essas empresas, esses empreendedores, eles ter algum sistema, não só falando de planilha, mas ter ali um sistema que controle ali, que ele consiga ver direitinho tudo que ele está gastando no mês, ou que ele já gastou, ou até mesmo o que ele vai gastar. Sim, o empresário ele tem que ver o momento da empresa dele. Então, quando ele está começando, a planilha vai dar total suporte, se ele tiver disposto a alimentar a planilha. Né? Porque ele precisa colocar os dados lá para poder ter as informações. A partir do momento que a empresa cresce, ele necessariamente precisa de um sistema no qual ele consiga ver dados mais específicos. Né? Por quê? Porque fica difícil para que ele tenha esse controle só na planilha de Excel. Até porque o importante do financeiro não é nem só colocar o contas a pagar e a receber. É você verificar os dados daquele período e comparar com o período anterior. Para ver se a sua empresa está crescendo, se está gastando mais, se aumentou as despesas operacionais, se aumentou o custo dos produtos. Como é que você vai ver isso se você só consegue ver mês a mês e não consegue analisar aquele dado comparado com o mesmo período do ano passado? Então, isso fica difícil para você analisar se a empresa está evoluindo ou não. Então, é sempre interessante ter, assim, visualizar essas métricas, né, para ver se você teve algum lucro ou se não teve. E em questão também, ter essa constância também do empreendedor, né, de estar sempre alimentando, dando uma olhada nos sistemas e tá atualizando, né, com os sistemas para estar implementando ali na empresa, né, Anderson? Acho que isso é importante. A questão financeira é algo que tem que ser diário, tem que ser uma rotina diária, seja do dono ou seja de alguém dentro da empresa que seja responsável por esse setor. Porque acontece muito de aparecer um problema no financeiro, mas por essa rotina não ser diária de análise,
você só vê quando o problema já está bem maior do que era para ser. Aí fica naquela bola de neve, né? Vira uma bola de neve sem fim, porque você só olha o financeiro de 15 em 15 dias, um mês, mas aí já aconteceu, já gerou taxas bancárias que não eram para ser geradas, você fez um acordo com a empresa da operadora de cartão, reduzindo as taxas, mas só que ela não atualizou no sistema e você não percebeu, só percebeu depois de 2, 3 meses. Tudo isso gera despesa, sai dinheiro do caixa, que você às vezes só percebe com um tempo já muito longo. Então é muito bom ter esse acompanhamento diariamente de tudo que entra e sai do seu negócio. Perfeito. Essa pergunta é interessante. Eu sou o dono, mas tenho outros funcionários que têm o poder de tomada de decisão na minha empresa. Inclusive sobre gastar dinheiro com material e tudo que for necessário. E, Anderson, como fazer essas pessoas gastarem de maneira consciente? É necessário também cada um ter alguma planilha em relação à empresa, ter algum sistema ali para implementar só para esses colaboradores? Pronto. Se a sua empresa está num patamar onde tem um setor financeiro que é responsável também por compras, por pagamentos e tudo, para que você possa controlar o gasto, você precisa ter um controle que pode ser de duas formas. Um planejamento orçamentário. Então, por exemplo, setores específicos da empresa ou contas específicas da sua DRE têm um limite de gasto mensal. Por exemplo, despesa com material de limpeza. Então, no plano orçamentário, eu só posso gastar no máximo R$200 por mês. Então, a pessoa que compra, ela sabe disso e ela vai ter que controlar a compra, as despesas que ela vai ter com aquele material de limpeza dentro do orçamento que foi passado para ela. Certo? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, se você tem uma empresa que é um pouco descontrolada quanto a isso e você quer ajustar, você pode colocar dentro dessa pessoa metas de redução de custos. Então, quando ela for fazer uma compra e ter esses gastos, provavelmente ela irá fazer orçamento em 2, 3 empresas para ver o menor custo e aí ela bater as metas da redução de despesas e custos dentro daquele mês. E ela ganhar alguma bonificação por ter conseguido reduzir isso. Então pode ser através dessas duas formas. Um planejamento orçamentário, então cada linha da tua DRE vai ter um valor máximo de gasto e aí tem que ter esse controle. Ou se a empresa já é desorganizada e quer reduzir os custos de despesa e essa pessoa seja responsável por isso, criar metas para que ela consiga reduzir isso dentro da empresa. Você falou algo interessante que é o planejamento, né? E a próxima pergunta é justamente como é que faz o planejamento da empresa. Mas primeiro, Anderson, eu acredito que a gente tenha que entender, né, o que é um planejamento financeiro. Assim, pode até parecer muito simples, né? Planejamento financeiro é você organizar ali todas as suas finanças e pronto. Mas eu acho que quando se trata de planejamento financeiro para empresas, é algo um pouco mais, digamos assim, complexo. Você tem que meio que quebrar um pouquinho a cabeça para fazer com que tudo dê certo, né? Então, assim, como é que quais são os primeiros passos para fazer um planejamento da empresa? Seja ela que já esteja desorganizada, digamos assim, financeiramente, e esse empreendedor, ele quer ter esse melhor controle, ou para aquele empreendedor que está começando? Quais são assim, o que é o ideal para fazer o planejamento da empresa ser bem assertivo? Para você fazer o planejamento financeiro, a primeira parte é conversar com o dono para ver qual é o objetivo dele. Por quê? Uma empresa que já está trabalhando ali estruturado, o planejamento financeiro, ele tem que ser através de quais objetivos ele quer alcançar. Seja reduzir o custo da matéria-prima, dos produtos, seja controlar despesas, ele quer aumentar a margem de lucro, quer aumentar o lucro líquido, o ticket médio. Então, o planejamento financeiro vai depender da primeira conversa com o empresário, qual é o objetivo dele. E daí sim criar as estratégias para alcançar aquilo. O problema não é criar o planejamento em si. O problema, normalmente, quando a gente entra no financeiro, é não ter os dados para analisar a empresa de forma real, para conversar com o dono da empresa, mostrar como está, e daí ver o que é que ele espera da empresa e criar o planejamento.
Então, isso é a dificuldade. Agora, se você está começando do zero sua empresa, é bom você já começar organizado desde o começo, porque aquilo dali vai gerar segurança para você de onde você está gastando dinheiro, onde está vindo, como é que estão suas vendas, o crescimento das vendas. Tem algo que vem antes do planejamento financeiro, os indicadores. O empresário, ele não tem a obrigação de saber indicadores financeiros do seu negócio, certo? Mas é bom ele entender isso, ou ter alguém que entenda e dê um norte para ele. Saber o margem de contribuição, qual é a porcentagem da sua margem de contribuição. E o que é margem de contribuição? Que é a receita menos os custos da venda, da fabricação do seu produto ou da prestação do serviço. E o que sobra, que é o que sobra lá na margem de contribuição, é o que vai pagar as suas despesas operacionais e administrativas, salário, aluguel, e aí gera o lucro líquido. Então, o lucro líquido é o que sobra efetivamente na empresa depois de todas as despesas pagas. Isso daí são dois indicadores básicos, mas que infelizmente Nem todo mundo muitos segue, né? empreendedores não conhecem, né? Então, você não consegue criar estratégia nenhuma para o seu negócio sem conhecer pelo menos esses dois indicadores. E tem inúmeros outros, né, que o financeiro ajuda, tem o EBITDA, que é um outro tipo de indicador, que ajuda bastante, principalmente para quem pega muito empréstimos e precisa comprar muito maquinário, assim como o markup para a precificação dos seus produtos. Então, o financeiro em si, ele dá muita clareza da situação da empresa. Então, isso ajuda a tomar de decisão. Isso faz com que a empresa suba de nível ou também possa entrar em decadência por não ter esses controles, né? Infelizmente, a empresa ela pode acabar falindo, né? E tendo esse controle, é um controle a longo prazo, né, Anderson? O empreendedor ele tem que ter essa visão de futuro e é totalmente importante quando se trata desse planejamento financeiro, né? Porque assim, quando você começa a organizar o seu financeiro, o empreendedor ele tem que criar o planejamento dele estratégico, né? Aonde ele quer chegar com o seu negócio em pouco espaço de tempo, médio e longo espaço. Então isso claramente vai estar ligado às decisões que ele vai tomar com o dinheiro que está entrando no negócio. Um exemplo, eu tenho uma empresa e aí eu penso que daqui a 10 anos eu quero estar de um tamanho. Só que hoje eu preciso fazer um investimento muito grande para que a 10 anos eu possa colher os frutos. Então, se você olhar a curto prazo, você vai olhar na sua DRE, no seu caixa aqui, você vai ter um prejuízo. Por quê? Porque você fez um investimento hoje. Mas se você tiver um planejamento estratégico e financeiro, você vai perceber que esse investimento vai começar a dar frutos daqui a 5, 6, 7 anos, que é um outro indicador financeiro, que é chamado ROI, que é o retorno sobre o investimento, que também tem que ter muito claro, tem que estar muito claro na cabeça do empresário. Quando eu faço um investimento, qual o retorno que aquilo vai me dar? Qual o tempo que vai começar a me dar o retorno? Isso tem que estar claro, porque fica muito na cabeça do empresário, eu investi nisso e não está me dando retorno. Mas qual é o prazo que eu estipulei para começar a me dar o retorno? Entendi. A pequeno, médio ou longo prazo. Então isso tem que estar claro também. E para aquele empreendedor, acredito que isso não seja uma dúvida só de empreendedores, né, de empresários, mas também para aquela pessoa, aquele empreendedor que se encheu de dívidas, Anderson. O que que essas pessoas devem pagar primeiro? A coisa mais cara que elas compraram, as dívidas mais baratas? Como é que é isso? Como é que a gente tem esse controle, digamos assim? Pronto, eu vou falar voltado ao empresário, mas que serve para a pessoa física. Se você está atolado de dívidas, faz o levantamento de tudo. Primeiro passo, de tudo, com juros e multa. Analisa qual dessas dívidas tem o maior peso de juros e multas. Pronto. Segundo passo, quais dessas dívidas você consegue renegociar? Por exemplo, no mundo empresarial, dívidas tributárias, ocorrem muitos refis,
que é renegociação de dívida com redução de juros e multa. Então, você acaba ganhando algo porque o governo em si deu esse benefício. Então, você tem que analisar isso, analisa isso, quais são as dívidas que você pode renegociar. Entre em contato com seus fornecedores. Renegociou, pronto, isso já é um ponto muito importante. Perfeito. Outro ponto, tem dívidas que não dá para renegociar, mas os juros e multa desses empréstimos, principalmente empréstimos e financiamentos bancários, são altos. Será que hoje, se eu refizer o financiamento, a taxa de juros não está menor? Então você pode pegar, nesse ponto, seria legal, pegar um novo empréstimo com a taxa menor para cobrir aquele empréstimo que a taxa de juros era mais alta. Isso está acontecendo porque de 2020 para cá teve muita oscilação na taxa Selic, que é a taxa de juros que é tomada como base de empréstimos e tudo. Então a Selic chegou a um pico e está reduzindo cada vez mais. Então os novos empréstimos estão com a taxa de juros menor. Será que não faz sentido você pegar um empréstimo com a taxa de juros menor para pagar aquele com a taxa de juros mais alta e assim reduzir as suas parcelas mensais e dar um desafogo financeiro mensalmente? Você teria que analisar isso daí. Então esses dois principais pontos já ajudaria e muito a você a começar a quitar suas dívidas. E Anderson, mas o que faz o empreendedor ele se endividar tanto? E quem é que pode estar ajudando eles a ter esse controle e a pagar as dívidas? São alguns fatores que fazem o empreendedor se endividar. O primeiro dele é quando ele abre a empresa e ele não faz o planejamento do negócio para que ele tenha uma reserva financeira para manter o negócio por um determinado período de tempo para começar a ter o retorno daquele investimento. Um exemplo, eu tenho 100 mil reais e quero abrir um negócio. Eu gasto 100 mil reais. Ok. Mas só que no próximo mês você vai ter aluguel, vai ter funcionário e você não tem uma reserva nenhuma. Mas só que você espera vender muito, mas não vende. Então você tem que pagar suas contas. Então qual é a primeira coisa que o empresário vai fazer naquele momento? Pegar um empréstimo. Então a falta de planejamento no começo da empresa já é um ponto ali que tomar cuidado. Outro ponto que eu vejo muito comum em empresas que já estão estabelecidas é que por ela não ter o controle financeiro, a empresa começa a dar prejuízo e eles não percebem. E começa, no popular, queimar caixa. O que é isso? Ela tem um dinheiro guardado e vai tirando para manter a empresa. Sim. Só que ela não tem esse controle financeiro com muito cuidado. Então ela só vai perceber isso quando a sua conta bancária já está praticamente zerada. Só que no outro mês ela vai ter as mesmas contas a pagar. Mas só que ela não tem mais o dinheiro. Então ela faz um empréstimo para cobrir as contas. Esse segundo exemplo, para mim, é o pior. Por quê? Porque normalmente são empresas que já estão caminhando, vendem bem, mas por não ter o controle financeiro, entram nessa dificuldade. E o terceiro ponto que eu poderia destacar, que também afeta muito em relação a isso, é quando o empresário faz uma precificação errada do seu produto e serviço. Eles até vendem bem, mas só que as vendas não cobrem as despesas. Só porque o produto ou serviço está com preço errado. E aí eles precisam de dinheiro para manter as despesas operacionais. E aí vão novamente à procura de capital de terceiros, que é empréstimos em banco. Perfeito. E, Anderson, realmente toda empresa precisa de uma consultoria financeira? Tanto na sua visão como empresário, tanto na sua visão pessoal, assim. Desses 10 anos de carreira, estar com essas empresas, qual é a sua visão em relação a esse assunto? Ao meu ver, sim. Por quê? Uma consultoria financeira é diferente de terceirização financeira, certo? Então, por exemplo, avaliar, nós terceirizamos e damos consultoria. Perfeito. Terceirizar o quê? Nós somos responsáveis por controlar todo o financeiro do seu negócio,
contas a pagar, a receber, as análises e tudo. Na consultoria, a empresa que faz. E aí você contrata alguém para analisar aqueles números e dar um norte. O porquê eu digo que toda empresa precisa de uma consultoria financeira? Porque o empresário, normalmente, ele não tem a expertise de analisar aqueles números, extrair os dados e tomar decisões. Eles só sabem onde estão gastando e quanto de dinheiro entra. Mas eles não conseguem verificar através daqueles dados o que realmente pode estar acontecendo no negócio dele. Então isso dificulta para o empreendedor, porque principalmente o empresário, o micro e o pequeno empresário, que normalmente faz tudo no seu negócio. Então ele não vai parar para estudar no financeiro quais são as principais métricas, como eles vão analisar aquela DRE. Então, nesse momento, você ter uma consultoria financeira é muito importante. Não necessariamente precisaria ser mensal, né? Você fazendo na sua empresa, todo mês, pedir um consultor para analisar. Se você faz esse controle financeiro dentro do seu negócio, de forma assertiva, de forma diária, 3 em 3 meses, você solicitar alguém para analisar essas informações e ver como é que está a situação da sua empresa, é viável. Na Valuar, quando nós terceirizamos todo o financeiro, mensalmente nós fazemos a entrega desses relatórios, analisando conta por conta da DRE e comparando com meses anteriores para ver o porquê aumentou ou diminuiu aquela despesa, aquele custo. Quanto é que está a tua margem de contribuição? Melhorou? O que foi que você fez? Conseguiu fornecedores mais baratos? Você melhorou a margem líquida, então você diminuiu a despesa operacional. Quando diminui a despesa operacional é porque você melhorou os processos, colocou tecnologia. Perfeito. E isso melhorou bastante. Então, na Valuar, quando terceirizamos, nós conseguimos fazer o mensal e a consultoria junto, porque temos os dados. E, Anderson, em quanto tempo, né, sendo acompanhado por uma consultoria financeira, você acha que dá para tirar uma empresa do vermelho? Vocês já fizeram alguma métrica, de algum parâmetro de quanto tempo isso levaria? Olha, por experiência nos clientes que já estão com 3 meses fazendo o financeiro diariamente certinho, o empresário já consegue analisar com clareza onde ele está gastando, consegue analisar o porquê não está sobrando o lucro esperado e também consegue analisar, através da margem de contribuição, que o lucro do produto dele não é aquilo que ele imaginava. Entendi. O que acontece muito, eu pego o meu produto, boto 2 vezes o valor e vendo. Aí acha que tem a margem de lucro ali de 50%. Mas só que você tem o imposto, você tem a comissão dos vendedores, caso você dê. Sim. Você tem as taxas da máquina de cartão, certo? Então, tudo isso entra lá no cálculo. E se você for indústria, ainda entra o gasto com a folha de pagamento dos colaboradores que estão diretamente ligados à produção daquele produto. Só que isso não entra no cálculo. Sim. Entendeu? Então, quando a gente faz a terceirização financeira e a consultoria, nós sabemos realmente qual é a margem de contribuição. E daí fica muito mais fácil para ver se compensa fazer investimento, se é melhor quitar logo as dívidas que tem e antecipar. Por exemplo, teve um cliente que com 3 meses da gente nos falou que, Anderson, se eu tivesse essa consultoria financeira há algum tempo, eu tinha certeza que eu já estava indo para outra empresa, uma filial ou aberto outro negócio. Porque hoje eu tenho clareza para onde o meu dinheiro está indo. Perfeito. Então isso é importante. Perfeito. E para aqueles empreendedores que sempre pensam em ter uma consultoria financeira, mas também imaginam que acompanham tudo, mas deve dar muito trabalho ficar mandando essas informações. E eles escolhem não contratar.
Que tipo de desvantagens esse empreendedor que não, escolhe não contratar pode ter, Anderson? Achando que vai dar conta de tudo, achando que vai dar tudo certo, assim. Se não tiver uma consultoria, qual a tua visão em relação a isso? Em relação a isso, tem dois erros aí. Primeiro, o empresário não dá conta de tudo. Uhum, Isso é uma ilusão de todo empreendedor achar que dá conta de tudo. Quando você acha que dá conta de tudo, a única coisa que você está fazendo no seu negócio é dificultar o crescimento dele. É só isso que você está fazendo, achando que dá conta de tudo. Segundo passo, quando você resolve contratar uma terceirização financeira, mudou a mentalidade, eu preciso disso. uhum, Lembre-se que a terceirização é uma via de mão dupla. Então, o escritório que você contratar, avaliar, ela não vai conseguir fazer isso uhum, sem as informações virem da sua empresa. uhum, Então, o empreendedor também tem uma responsabilidade muito grande para que tudo que ocorra na empresa venha para o escritório terceirizado. Na Valuar, nós temos duas formas de receber as informações. Através de um grupo no WhatsApp, onde a pessoa responsável pelo financeiro nos manda tudo que ela uhum, pagou diariamente uhum, e os encerramentos de caixa da loja, da indústria, da empresa de serviço. E também um aplicativo no qual eles conseguem também enviar essas informações e fica arquivado todas as uhum, informações lá. Então, como você pode perceber, as informações elas vêm necessariamente dentro da empresa. uhum, O que a Valuar faz é pegar essas informações, uhum. colocar essa informação na conta certa dentro da sua DRE, dentro do seu fluxo de caixa, para que possa ter dados e parâmetros de tomada de decisão. Perfeito. Acho que a gente já conseguiu entender muito bem como é que a consultoria financeira funciona para esses empreendedores e entender também o quanto esse nascimento, digamos assim, da Valuar, Anderson, vai estar ajudando essas pessoas mais e mais, né? Então eu gostaria de te agradecer por ter tirado essas dúvidas aqui com a gente. Dúvidas frequentes que devem aparecer para vocês, né? Principalmente desses empreendedores que querem solidificar um pouco mais o negócio deles e também para aqueles empreendedores que querem começar do jeito certo. Então eu te agradeço por ter chegado até aqui, porque se você chegou até aqui, esse conteúdo é importante para você. Então curte, comenta, compartilha. Compartilha para aquele teu amigo que está pensando em abrir uma empresa, que já tem ali alguns valores, já pensa o que quer fazer no negócio, mas quando se trata um pouco do financeiro, ele ainda está em dúvidas. E eu acho que esse conteúdo vai ser muito bom para ele. Então, se você quiser saber mais sobre Avaluar, vamos estar deixando aqui na descrição todas as redes sociais para você estar conversando um pouco mais com o Anderson, com o pessoal da Avaluar, para estar dando essa ajuda aí no seu planejamento financeiro.